capítulo 2, verso 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Asterote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões e os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam jamais resistir a eles. Por onde quer que forem, aliás, por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes havia dito, e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Vamos para o capítulo 3, versos 4 e 5. Aliás, versos 5 e 6. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram as suas filhas por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam cultos aos seus deuses. Vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, nosso Pai, nos rendemos a Ti, Senhor, diante desta palavra, Pai, da Tua presença que se faz real em nosso meio. E pedimos, Senhor, o auxílio do Teu Santo Espírito, e sejamos iluminados por Ele para a compreensão clara daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Abençoa-nos, ó Deus, naquilo que vamos refletir, ministrar, e possamos, ó Deus, diante deste texto que nós lemos, olhar com o mais ao grau, nível de seriedade para com as nossas vidas, para com a nossa posteridade. Nós te louvamos assim, Pai, e te adoramos e te pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria iniciar este segundo sermão sobre o livro de Juízes, fazendo duas perguntas para cada um de nós. Quantos pais nós temos aqui no recinto? Por favor, levante sua mão. Temos alguns. A segunda pergunta que o texto nos propõe nesta noite: você já parou para pensar no domingo posterior à sua morte, onde seus filhos estarão? Quando nós partirmos daqui, para onde é que vão os nossos filhos? Hoje eles estão aqui. Eles estão aqui, trazidos por nós. Eles frequentam a escola bíblica dominical. Uma vez por ano, nós realizamos a escola bíblica de férias e eles estão presentes. Raramente mesmo, eu não vou dizer que na totalidade, mas raramente, o nosso filho pequeno vem a uma reunião de oração. Eu posso até dizer que contamos nos dedos da mão quantas crianças frequentam a quarta-feira aqui, que os pais trazem. E eles participam do culto solene à noite, porque também nós trazemos. Mas eles estão aqui. Será que eles vêm ao culto, caminhar com a igreja, sendo trazidos, aprendendo a amarem, a servirem, a temerem ao Senhor? Será que é nesta intenção? Eles estão aqui incluídos, de fato, num processo de crescimento
cultivando respeito, reverência, amor, confiança em Deus? Os nossos filhos estão envolvidos neste processo ou eles estão aqui meramente porque eu e você, nós mandamos e eles obedecem e eles vêm para a igreja? Como é que nós temos enxergado isto? É bem verdade, irmãos, que os nossos filhos, enquanto eles estão debaixo do nosso teto, comendo do nosso feijão, eles não têm outra opção, eles precisam nos obedecer e trazermos aqui, seja que idade for. É o que a palavra nos ensina. Quando ele quiser andar com seus próprios pés, ele paga as contas. Ele agora vai viver a vida dele, seguir em frente e agora é dono do seu próprio caminhar. Até então, nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos e temos autoridade sobre eles, independente da idade. Isto é o que a Bíblia nos ensina. É nesta direção. E meus irmãos, eles devem estar aqui sim, porque são filhos de crentes. São os nossos filhos. É uma obrigação nossa fazê-los adentrar neste processo, neste cumprimento, então, deste dever de que nasceram, foram trazidos até aqui em cima para poder prometer diante de Deus e da igreja algo que nós podemos perceber claramente que não só no nosso povo, mas em todo lugar se repete a mesma história. Muitos não estão cumprindo com as suas promessas que prometeram aqui, quando os filhos foram apresentados. O casal até vem à igreja, mas deixa o filho com a avó, com a irmã, com a tia, com a prima, e vem só o casal. E o filho está sendo treinado como? Qual é a ideia? Qual é a ideia então, irmãos? E nós precisamos combinar que de fato é isso que acontece. Mas o ponto aqui não é vir por vir, porque eles devem vir e ponto final. A questão, meus irmãos, é que há um processo estabelecido pelo próprio Deus para aquilo que nós vamos fazer com aquele ser que chegou na nossa mão. Aquela nova geração que a partir de nós deve estar incluída em um processo de conhecer ao Senhor, de depender do Senhor, de honrar ao Senhor, de ter confiança no Senhor. E meus irmãos, eles precisam estar, queridos, sendo treinados neste amor, sendo incentivados a confiar no Senhor. Isto, de fato, é a nossa responsabilidade para que quando ele for velho, ele não se desvie do caminho, conforme a palavra de Deus nos assegura. Em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Este verso não é só uma prateleira, não é só uma fachada, só para constar negativo. É o tamanho enorme, impressionante da responsabilidade de um pai e de uma mãe que servem ao Senhor Jesus, de conduzir os seus filhos desde o tamanho de Aurora que está aqui, sendo exemplo para essas crianças, exemplo, dando o tempo devido, investimento, para que quando tiver com seus próprios pezinhos e tomar as suas próprias escolhas, eles tenham escolhas debaixo do temor do Senhor, porque aprenderam assim desde pequeno. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos os péssimos exemplos. E quando digo nós, eu estou me incluindo também. A carapuça, ela cai logo da minha cabeça. É comigo mesmo. Eu sou o primeiro da relação. Somos falhos muitas vezes. Preocupação zero com o que ele vai ser no futuro. A nossa preocupação é estude, se forme, um bom emprego, você vai ganhar dinheiro para não depender da minha feira. E esta parece ser a única preocupação. Porque o restante vai no automático. E é? Será que é assim que funciona, irmãos? Percebam, queridos, que quando nós olhamos para tudo isso, parece que nós paramos no tempo, estamos anestesiados por uma vivência no aqui, no hoje, no agora, e não olhamos que daqui a 10 anos, esses menininhos que estão aqui, ó, já estão praticamente todos aqui já da maioridade. Vocês cantaram aqui, ó, hoje. Tudo da maioridade. E queridos, o que é que eles serão? Crentes virtuais? Que vão assistir um culto que foi filmado na televisão, acham que ali estão cultuando a Deus? Será que é isso?
Será que é esse nível de relacionamento que nós estamos forjando no coração dessas crianças? Será que é isso? Será, meus irmãos, que nós podemos dizer claramente que eles não serão desigrejados? Nós estamos, irmãos, diante de um grande desafio do nosso tempo, que é preparar os nossos filhos, irmãos, para um tempo depois do nosso tempo. Estamos diante desse desafio e nós temos esta autoridade sobre eles ainda, pois eles crescerão, eles se casarão, eles constituirão família, certo? Tudo isso vai acontecer. E aí? O que é que nós estamos fazendo, irmãos, com os nossos filhos? E eu não poderia introduzir o texto de hoje se não fosse desta forma, causando em nós uma autoavaliação, nós pais que aqui estamos, e você filho que compreende isso que nós estamos dizendo aqui. O que é que nós estamos, irmãos, ensinando nas nossas casas? Quando os nossos filhos não vêem, em momento algum, durante uma semana, o pai ou a mãe pegar a Bíblia para ler, para fazer uma oração. Qual é a prática de piedade diária de uma casa? Como de fato nós vamos forjar como um exemplo e modelo para os nossos filhos aquilo que os próprios pais não fazem? E aí o que acontece? Deposita na conta da igreja, como se a igreja fosse a solução para todas essas questões. Meus irmãos, eles nos veem, irmãos. Os nossos filhos, eles olham para nós e eles precisam ver em nós que nós dependemos do Senhor, que não é o nosso próprio braço, que nós não somos suficientes em nós mesmos. As nossas crianças, elas precisam ver isso em nós. Elas precisam confiar no Senhor, ver em nós temor ao Senhor nas nossas escolhas. Termos reverência, cuidado com os detalhes naquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. E isto, irmãos, é algo de extrema importância e responsabilidade. A realidade, queridos, é que além de sermos falhos e às vezes preguiçosos neste trabalhar, os nossos filhos, eles estão sendo doutrinados muitas vezes pelos coleguinhas da escola ou pelas telas ilimitadas que nós não temos mais controle sobre elas. Para deixar o filho quieto, toma o celular, fica o dia inteiro aí cuidando, aí, assistindo o que você quiser, sem filtro algum. É esta doutrina que nós estamos passando. É o que acontece no nosso tempo, na nossa geração hoje. E meus irmãos, às vezes é o mau exemplo, na ironia do Deus entende. A ironia do Deus entende. Hoje é dia do Senhor, chegou uma visita. Não, mas é só hoje, a gente não vai hoje para a igreja para dar atenção a uma visita. Que visita é essa? É Jesus que chegou na visita? Se não foi Jesus, meu irmão, olha, fique aqui. Fique na sua casa tranquilo, fique aqui, olha. Tem comida ali, a geladeira está ali, pode utilizar, tem água para tomar banho, tem toalha, tem tudo. Fique à vontade. Eu tenho um compromisso com meu Deus e eu vou servi-lo. Com a minha família, vocês podem ficar aí. Não, eu vou também, então venha, vamos juntos. E a gente acha, não, Deus entende, e vai passando. Ao falar sobre a igreja, muitos irmãos, muitos pais crentes preferem, nos seus desabafos, em casa com seus filhos, acabam falando mal da igreja, com avaliações, às vezes, muitas vezes injustas. Como é que os nossos filhos vão agora enxergar a igreja do Senhor? A criança vai crescer dizendo, eu quero ir para outro lugar que não seja a igreja, porque meu pai e minha mãe falam tão ruim da igreja. E eu vou fazer o que agora? Eu vou para esse lugar? Eu vou caminhar assim, nesse lugar? Não quero, não. Falta sabedoria. Não há, queridos, nenhuma demonstração de relacionamento com Deus verdadeiro. E qual é o conceito da igreja em formar, irmãos, futuros pastores, líderes, pessoas comprometidas com o reino? O que é que nós estamos forjando no coração dessas crianças? Dos nossos filhos e daqueles filhos que ainda vão nascer. Eu creio, né, que tem aqui muito solteiro que vai casar, que vai ser pai de família. E nós já estamos falando já sobre isso. Amados irmãos, a igreja não é para ser uma religiosidade. Não, eu vou, porque se eu não for, alguém vai perguntar, alguém vai falar, então eu tenho que ir bater meu ponto, né? Meu pontinho semanal, eu tenho que ir lá bater meu ponto. Bater ponto? Não. A visão correta é, eu tenho um compromisso com o meu Deus. E eu preciso estar com Ele.
reunido com a minha igreja, que eu faço parte, o corpo de Cristo. É um compromisso direto de relacionamento com Ele e não religiosidade. E aí, meus irmãos, olhando então para toda esta introdução, eu quero aqui trazer aqui alguma luz sobre o texto que nós estamos refletindo desde domingo passado e vamos até o final. Esta introdução, ela serve para ilustrar, irmãos, aquilo que de fato aconteceu no texto que nós lemos. E observe, tudo isto aconteceu porque os pais, que o texto fala, estavam lá no Egito sendo escravizados. O clamor deles chegou ao Senhor. Deus levanta Moisés, vá lá, liberte o povo. Aconteceram as 10 pragas para forçar o faraó a liberar. Eles vieram, passaram e viram muitas coisas acontecerem. Eles viram então a ação de Deus. No texto passado e domingo passado nós falamos sobre isso. Essas 12 tribos que geograficamente se deslocam agora lá do Egito para a terra prometida. Eles agora começam a caminhar agora debaixo das orientações de Deus, apesar de sua dureza de coração, apesar de um declínio muito grande que nós percebemos em vários momentos da trajetória do deserto, decepção flagrante, de desobediência, e um ciclo de altos e baixos acontecia então no coração daquele povo. Moisés chega a falecer, Josué toma a frente do povo. O povo agora entra na terra prometida. Mas quem é o povo que entra na terra prometida? Não é o povo que saiu de lá. Do povo que saiu do Egito só entraram 2 pessoas, Josué e Calebe. E o restante do povo que entrou foi de onde? Foi a segunda geração que nasceram ao longo da trajetória do deserto. Mas o problema, irmãos, é que os pais que saíram lá do Egito, eles não tiveram o cuidado de ensinar, de orientar, de instruir, de falar de Deus, de falar dos testemunhos acerca daquilo, de tudo que Deus tinha feito na vida daquele povo, de libertação, de redenção, de milagres, de coisas miraculosas que aconteceram, de toda a providência de Deus, de toda a dependência que eles ali viveram, sem ter onde comprar água nem comida, e Deus providenciava tudo para eles. Essas coisas ficaram na história e não fazia parte de uma vida com os filhos, que foi quem entrou na terra prometida. Amados irmãos, diante de tudo isso, houve de fato uma relativização espiritual por parte desta segunda geração, que foi a geração que entrou na terra prometida. E Juízes, no capítulo 2, versos que nós lemos, do verso 10 até o verso 15, e outros versos anteriores e posteriores, nos apresenta então agora uma outra face da problemática daquilo que aconteceu. Ou seja, uma segunda introdução do livro de Juízes, que podemos até considerar, queridos, como o resumo do livro, o ponto mais alto de tudo o que aconteceu. Foi exatamente, meus irmãos, num tom deprimente, a situação espiritual do povo de Deus que entrou na terra prometida. Em Juízes, no capítulo 3, e os versos 5 e 6 que nós lemos, fala justamente, irmãos, sobre o mais profundo afastamento e distanciamento daquilo que o povo viveu, em detrimento das orientações de Deus para o seu povo. Assim, os filhos de Israel moraram no meio dos cananeus, que eram para ser expulsos. A ordem de Deus era: expulsa todo mundo, aniquila, é para tirar todo mundo da terra prometida. A terra é de vocês. Eles não fizeram. Eles aproveitaram algumas coisas. Eles negociaram seus princípios. Eles não obedeceram como era para ser. Deram uma ajeitadinha lá. E aí agora eles estavam vivendo junto com eles. E não somente os cananeus, mas os heteus, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. E aí o verso 6, terrível, terrivelmente, eles se tornaram, tomaram então agora as suas filhas e deram para que elas se casassem com o povo ímpio. E pegaram filhas de ímpios e trouxeram para casar com seus filhos. Olha só, irmãos, que tragédia. Que tragédia aconteceu no meio do povo de Deus.
Mas não foi isso, irmãos, que Josué esperava deles. Josué já havia morrido. Josué é o grande padrão de medida no livro de Juízes, um homem íntegro, que enquanto ele estava vivo, o povo adorava a Deus. Mas aí depois que ele morreu, não houve comprometimento. Não houve comprometimento com a missão daquele povo. O povo se perdeu. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para o verso 10, que nós lemos no início, capítulo 2, verso 10 e o verso 11, toda aquela geração também morreu e foi reunida com os seus pais. E aqui fala da primeira geração. Depois dela se levantou então uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Percebam comigo, irmãos, a nova geração, ela não conhecia o Senhor. E esta palavra conhecia, não é que nunca tinha ouvido falar no Senhor. Não é isto. Tradução original é que eles não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus. Eles sabiam sobre Deus, mas não tinham vivência com Deus. E aqui está um grande diferencial. Uma coisa é você saber acerca de Deus, algo sobre Deus. Outra coisa é você ter vivência com esse Deus. É totalmente diferente. É muito diferente uma coisa da outra. Claro, queridos, que eles ouviam histórias do Êxodo. Certamente eles sabiam algumas coisas, né, acerca da pessoa de Deus. Contudo, meus irmãos, os atos salvadores de Deus haviam sido deixados de lado, deixados para trás. E tornaram-se coisas não importantes aos olhos daqueles homens, daquela segunda geração. Eles não tinham nenhum tipo de experiência com Deus, nenhum tipo de memórias afetivas acerca da ação de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, que na casa onde eu nasci, houveram muitas situações críticas. Eu era pequeno, eu lembro de algumas coisas, mas quando eu fiquei de mais idade, aí eu passei a perceber, a conhecer. E uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha casa, quando eu era pequeno, foi quando minha mãe, ela não era convertida, meu pai já era. E eu me lembro que teve um dia que meu pai fez um serviço no sofá lá de casa. Serviço de prego e martelo, essas coisas. E aí sobrou um prego. E um dos meus irmãos pegou o prego e engoliu o prego. E o prego era grande assim. Um prego grande para uma criancinha do tamanho de Duda que está ali. E aí, cadê o prego? Ele tinha engolido o prego. E isso foi um caos. Os vizinhos enlouquecidos. Leva para o hospital. E meu pai era novo convertido. E aí depois a gente entendeu e eu soube dos detalhes. Meu pai, naquela ocasião, foi para o quarto, fechou a porta, se ajoelhou e orou a Deus. E disse: Senhor, não deixe que meu filho morra. Faça alguma coisa. Só orou isso. E ele saiu do quarto e disse: eu não vou levar o meu filho para o hospital enquanto ele não se queixar de dor ou febre. Naquele mesmo momento, meu irmãozinho disse assim: mamãe, gagal. Aí meu pai disse: pode fazer o mingau dele, pode dar. Mas rapaz, vai dar comida ao menino. Deu o mingau dele e ele tomou o mingau. Passou aquele dia brincando normal, dormiu, acordou. No outro dia comeu normal, almoçou, tomou café, tudo, jantou, dormiu. No terceiro dia, irmãos, ele evacuou o prego. E o menino não teve nada. E a gente viu a ação de Deus ali dentro de casa. E por conta desta ação de Deus, minha mãe foi quebrada completamente. E disse: eu não tenho outra escolha. Eu quero servir e entregar minha vida ao Senhor Jesus. Mas essas experiências, irmãos, elas são vividas. Elas são vividas com um propósito. Ali eu pude ver um testemunho de um homem que dependia do Senhor.
que dependeu dele completamente, no momento crítico, no momento difícil decisão. Talvez qualquer um de nós levaria logo para o hospital fazer uma radiografia, fazer alguma coisa, de repente fazer uma intervenção cirúrgica para poder retirar e tudo, e submeter a todo um processo. Mas um ato de coragem, de confiança em Deus, aconteceu isso, e muitas outras histórias. Mas, irmãos, o que aconteceu então com aquele povo é que os filhos dos filhos da primeira geração, eles não tiveram este contato, essas memórias afetivas acerca de Deus, da ação de Deus na vida deles, não tinham. E eles apenas ouviam falar acerca de Deus, mas não tinha nenhum tipo de compromisso, de comprometimento, de envolvimento com Deus. Meus irmãos, temos feito, queridos, verdadeiramente conhecido aos nossos filhos o nosso Senhor, com essa segunda geração? Ou tudo na nossa vida não passa pela oração, tudo é resolvido com o que eu tenho, com o que eu posso, do meu jeito, eu vou e resolvo. E a gente coloca sempre Deus de fora. Precisamos, irmãos, fazer estas reflexões. Será que nós temos nos empenhado, irmãos, verdadeiramente nisto? Em ver os nossos filhos crescendo, mas vendo, sabendo acerca do Senhor, não somente de ouvir falar acerca, como Jó falou. Eu apenas te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Como é que de fato nós temos visto isso, irmãos? Observe que a segunda geração de juízes, ela não aprendeu a honrar os feitos do Senhor. Eles não aprenderam, irmãos, a se alegrar em Deus diante das conquistas, da providência. Precisamos ensinar aos nossos filhos, irmãos, a serem gratos. Gratos pelo lanche, gratos pela escola, gratos pelo transporte, gratos pela cama que dorme, gratos porque o Senhor é o nosso Senhor Redentor. Precisamos ensinar, irmãos, aos nossos filhos a temerem ao Senhor, a chegar aqui neste lugar e entender que aqui nós viemos fazer o quê? Não foi encontro de amigos, não. Nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor falar ao nosso coração. E a gente acha, não, vamos levar para a igreja e está tudo resolvido, o resto é o resto. Não, o resto não é o resto, não. Esta segunda geração, irmãos, abandonou tudo, deixou para lá. O Senhor falou, eles começaram até direitinho, depois aquilo não teve valor nenhum. No verso 11 que nós lemos, observe, irmãos, que nós encontramos uma narrativa onde aconteceu como resultado da omissão da primeira geração que morreu com Josué. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e é mal com a letra U. Não é um mal circunstancial com a letra L. É um mal moral, é um mal intencional. Eles fizeram o que era ruim por vontade, sabendo que está errado, e mesmo assim fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles amaram e serviram, irmãos, a ídolos. Os seus pais, embora fracos, mas tinham fé, cultuavam ao Senhor. Ato contínuo, os filhos cultuavam aos ídolos. E de quem é esta responsabilidade? De quem é? É do acaso? De quem é esta responsabilidade? R.C. Sproul, ele disse uma certa vez: a salvação é uma dádiva de Deus, mas nós devemos viver como se fossem responsabilidade nossa a salvação dos nossos filhos. Eu sei que é Deus quem salva. É Deus quem começa uma obra de salvação na vida dos nossos filhos. É Deus quem faz. Mas eu preciso viver como se tudo isso dependesse de mim. De empenho, de ensino, de oração, dedicação, de ensinar a temer ao Senhor. Tudo está na nossa mão, irmãos. A primeira geração deixou de ensinar. A segunda geração esqueceu tudo, esqueceu o Senhor, não quis nada, endureceram os seus corações. Percebam, irmãos, que na formação dos Estados Unidos, que aconteceu em 1620 até 1640, se tinha um nível elevadíssimo de cristãos bíblicos comprometidos com o Senhor. Havia de fato uma nação cristã. Era de fazer gosto. A história é impressionante. Anos depois, irmãos, a geração que era crente deixou de ensinar aos seus filhos.
soltou-os de qualquer forma, façam aí do jeito que vocês quiserem. Resultado, os Estados Unidos hoje tem muitas igrejas, tem de crentes nominais, que são da igreja, mas são envolvidos na bebedeira, no baile, na farra, na prostituição. Há uma misturada completa de cosmovisão. E quem é a culpa disso? Os pais. Os pais deixaram de ensinar. E, queridos, precisamos, irmãos, ser exemplo para os nossos filhos de amor a Deus, de todo o nosso coração. Temos atos coerentes, sábios e cordiais, que denotem claramente a nossa fé. Precisamos, irmãos, refletir sobre o Evangelho e praticá-los de verdade, não apenas de uma forma acadêmica ou abstrata. Passar para os nossos filhos apenas conhecimentos teológicos que nós temos. Sim, mas o filho está esperando. E esse conhecimento seu acadêmico que o senhor tem, ele vai se converter em prática quando? Eu preciso ver o que é que tem de prática diante do que o senhor conhece da Escritura. Porque senão fica incoerente. O senhor crê, ensina, conhece, lê muito, mas na prática fica muito à distância. Como é que fica? Precisamos, irmãos, então vincular, queridos, as doutrinas da fé aos atos salvadores de Deus em nossas vidas. Você que é pai, você já apontou para o seu filho como foi sua conversão? Tá? Você já falou para os seus filhos sobre isso? Ele é muito pequeno, não entende não, entende. Ele entende. Irmãos, esse é o papel, e não é exclusivamente da igreja. Neste aspecto, a igreja é um braço. Ela é uma capacitadora, é uma acolhedora. A igreja, ela prepara, ela ensina, ela capacita, ela faz com que nós recebamos orientações a partir da igreja. Somos encorajados a sermos confessos na continuidade, então, da caminhada cristã, mas é um papel primordialmente do pai e da mãe. Nós não podemos fugir desta realidade. Versos 12 até o verso 15, meus irmãos. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram os senhores a servir, e serviram a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Verso 15. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para seu mal, como o Senhor tinha dito, e com ele e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Meus irmãos, hoje muita gente diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Na caixinha de promessa daquele tempo, né? Você ia lá na caixinha, na casa do crente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim. E quando Deus é contra nós? Porque aqui diz: a mão do Senhor pesou contra eles. Para onde quer que eles fossem, a mão do Senhor estava contra eles. Contra. Por quê? Por que contra? O povo, irmão, servia e adorava aos Baalins. Baalins é Baal no plural. Baalins era Baal e outros deuses. Baal e Astarote era um casal de ídolos, símbolo da fecundidade. Os cananeus, irmãos, adoravam a ideia de adorar a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, e precisavam se prostituir como as prostitutas culticas daquela época, idólatras, para atrair para si prosperidade. Esta era a ideia. Percebam, irmãos, num culto, adorar a Deus e depois se prostituir.
na igreja, no culto, no local, para poder ter agora prosperidade. Nós olhamos, irmãos, para isso. Uma ingratidão, uma postura extremamente terrível em relação a Deus. Como a ira do Senhor não iria se levantar contra aquele povo? A ira então do Senhor se acendeu. Veio então a opressão dos inimigos, o Senhor os entregou nas mãos deles, dos ladrões. Eram prejuízos e prejuízos. O Senhor não os tirou da convivência deles, todo povo mau com quem eles se envolveram. Na terra, irmãos, que mana leite e mel, eles precisavam provar do fel. O arrependimento veio a seguir, sim. Mas observe o que Tim Keller fala no seu livro Juízes para você. Pelas reiteradas recaídas do povo, os espinhos se afundavam cada vez mais na carne deles. As armadilhas prendiam Israel com forças cada vez maiores. Peca, se arrepende, volta-se. Peca, se arrepende e volta. Esse ciclo vicioso acabou aprofundando Israel cada vez mais em tenras trevas. Este retrato, queridos, naturalmente é um lembrete do que precisamos de algo melhor do que juízes humanos. Precisamos, de fato, queridos, olhar para esta narrativa e ver que alguém mais permanente, alguém mais perfeito do que um mero juiz, um líder, conforme era naquele tempo, trazia o povo de volta, mas aquele homem morria e aí o povo se desgarrava novamente. De fato, queridos, existe um Senhor dos senhores, um juiz perfeito. Esta narrativa aponta não para os juízes das tribos, mas para o juiz que haveria de vir, que haveria de resgatar o seu povo de uma vez por todas, para estar com ele eternamente. Observe, meus irmãos, este juiz não está no livro de Juízes, mas esse juiz, ele é, de fato, luz a partir do livro de Juízes. O livro de Juízes lança luz a esta necessidade de que o povo de Deus precisava de um juiz permanente e eterno. Este veio, Jesus, como pessoa. Observe comigo, irmãos, que fugindo aqui da nossa leitura, eu chamo a sua atenção para o verso 17. O verso 17 diz assim: mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoravam. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram com eles. Percebam, irmãos, que esta palavra se prostituíram denota, segundo os comentaristas, também a ideia de que o povo se prostituiu no seu pertencimento, pertenciam a um Deus vivo e verdadeiro, o Deus que libertou o povo do Egito para a terra prometida. Eles não se prostituíam apenas nos cultos que haviam naquela época, mas eles se prostituíram a sua fé. Eles se prostituíram, né, de forma muito mais intensa, espiritual. Percebam, irmãos, que historicamente as prostitutas, elas são pessoas de vidas descontroladas, de vidas desesperadas, que se entregam sem amor verdadeiro. O livro de Juízes, portanto, afirma que quando adoramos a um ídolo, e aí qual é o ídolo que há no nosso coração? Qual é o ídolo? Se nós pudermos aqui identificar um ídolo no nosso coração, quando nós adoramos a um ídolo, fazemos a vontade de um ídolo, estamos ligados a um ídolo, nós criamos, irmãos, um relacionamento profundo com este ídolo. E ficamos nas mãos desse ídolo, que ele passa a nos controlar. E aí percebam, Deus vê todo o pecado como adultério contra ele
por parte de seu povo. Deus quer, irmãos, que o conheçamos e amemos como uma esposa ama seu marido. Pois o casamento, ele requer um amor profundo, um amor íntimo e um amor abnegado. Amor profundo, um amor inabalável, um amor com raízes. Um amor íntimo, porque existe intimidade. E um amor abnegado é que está pronto a sofrer qualquer coisa para que possamos continuar a caminhada. É este tipo de amor. E o que aconteceu então, queridos? Como Tim Keller mesmo, ele aponta que Israel era uma prostituta casada, porque o povo era casado com Deus, mas se prostituiu. E aí o que foi que aconteceu? Um sistema de crenças do coração do povo de Israel, da segunda geração, impediu que Israel tomasse posse totalmente da terra prometida, por conta da sua prostituição espiritual. Como, portanto, saber se Deus é Senhor de todas as áreas da nossa vida. Como de fato, irmãos, nós vamos olhar para este texto, para esta realidade flagrante do livro de Juízes, e percebermos, irmãos, que o povo vivia nesse distanciamento, sendo totalmente avesso às ordenanças e às orientações de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para tudo isso, nós precisamos, irmãos, fazer algumas avaliações. Eu preciso identificar quais são os deuses e os ídolos que permeiam o meu coração. E trazendo alguns exemplos aqui, existem, irmãos, falsos deuses na nossa sociedade, a sociedade em que vivemos. O livro de Tim Keller traz um exemplo interessante e eu acabei trazendo para nós. Ele fala sobre o comércio. Comércio não é só uma prática, mas se não tivermos cuidado, ele torna-se um Deus funcional que promete às pessoas identidade e segurança. Status, segurança. Quando isso toma conta do nosso coração, então Deus agora sai da cena. Não preciso de Deus. Por quê? Porque o comércio tornou-se para mim alguém que controla a minha vida e nesta relação ele também me dá segurança e me dá identidade. Perceba, irmãos, se o coração do crente está dividido entre o comércio, sendo ele um ídolo, sendo ele a fonte da nossa segurança e do nosso status, e o próprio Deus, o Senhor da nossa vida acaba sendo o dinheiro e a carreira profissional. Ele traz um outro exemplo e agora falando sobre a família. Analisando família, carreira, ambições, tempo, bens. Temos duas perguntas a serem feitas quanto a isso, conforme Timothy Keller nos traz. A primeira: estou disposto a fazer qualquer coisa que Deus disser sobre esta determinada área da minha vida? Estou disposto a fazer o que Deus quiser? Segunda pergunta: estou disposto a aceitar com gratidão, com bom grado, qualquer coisa que Deus enviar nesta área para a minha vida? Aí Timothy Keller ele conclui: se a resposta for não, se eu não estou disposto a qualquer coisa e não quero aceitar qualquer coisa, já entregamos nosso coração a um Deus alternativo. Já entregamos. E isto precisa ser ensinado aos nossos filhos. Porém, Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus que nos conhece profundamente. E a misericórdia de Deus, ela foi usar as nações para tornar Israel mais dependente dele. Aquele povo que não foi expulso, Deus utilizou de tudo aquilo para poder fazer com que Israel aprendesse a ser dependente dele. Pois ele está pronto a perdoar, ele é longânimo, ele é paciente e ele é providencial. Por fim, irmãos, no capítulo 3, versos 4 e 5,
Aliás, 5 e 6, melhor dizendo, que nós lemos. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias filhas aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. Aos solteiros, já falei domingo passado, não preciso comentar. Mas tragicamente, irmãos, o povo não aprendeu a lição, nem passou no teste. Viveram entre as nações. Eles se entregaram aos desejos pecaminosos dos seus corações. Apesar de tudo isso, queridos, eles foram tolerantes, vivendo de maneira pagã, igual aos seus cônjuges que se envolveram naquele tempo. Eles negociaram princípios e fizeram pequenas concessões. Uma observação importante: não faça pequenas concessões, não façam. Nós não podemos fazer pequenas. Não, é besteira. Não é nada não. É só uma vez. Não, o que é que tem? Não é assim também não. E vai abrindo concessões. Uma analogia perfeita. Uma represa, ela não se rompe de uma vez só. São pequenas ranhuras que começam a aparecer. Ninguém vai lá fazer manutenção e vai ficando. Aquelas ranhuras vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. Daqui a pouco, rompe-se a barragem. E meus irmãos, o desafio do povo de Deus hoje é fazer exatamente o oposto do que aquela segunda geração fez. E também fazer hoje o contrário do que aquela primeira geração fez. E foi não ensinar aos nossos filhos. Foram relapsos, omissos. Foi terrível o que eles fizeram. Reconhecer, irmãos, que nós somos peregrinos e estrangeiros. Os nossos filhos precisam saber disso. Os nossos filhos precisam estar cientes que este mundo os espera sem a nossa presença. Porque um dia nós vamos partir daqui e eles vão ficar. E o que é que eles vão ensinar aos filhos deles? Qual é o Jesus que eles vão viver para poderem ensinar aos seus próprios filhos? Depende de nós. Precisamos fazer o dever de casa. O dever de casa precisa ser feito. Percebam, irmãos, que nós devemos voltar para o início a pergunta inicial do sermão de hoje. Já paramos para pensar no domingo posterior à nossa morte, onde os nossos filhos vão estar? Será que essas cadeiras aqui elas vão continuar ocupadas com os filhos de vocês quando vocês partirem? Será que os meus vão continuar servindo ao Senhor? Será? Será que eles estão recebendo de nós o que é devido para que eles possam receber de nós a orientação, o ensinamento, a disciplina, a correção, a apresentação do Deus amoroso que nós servimos, providencial, cuidadoso, zeloso por nós, e até no momento de confrontação eu devo enxergar como um ato de amor de Deus para por zelo pela minha vida? Será que nós estamos ensinando isso aos nossos filhos? Ou nós apenas achamos bonito porque a gente leva os filhos para a igreja, não está todo mundo bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, está tudo maravilhoso, certo? Um dia você vai partir. Seus filhos vão para onde? Eles vão estar no caminho? Eles vão continuar? Ou eles vão ficar desgarrados agora sem saber para onde vai? Vão buscar amparo em quê ou em quem? Meus irmãos, eu quero concluir trazendo aqui 6 pontos importantes para a nossa reflexão e eu concluo. E os irmãos de louvor, se quiser vir para cá para a gente cantar um hino, já pode vir.
Irmãos, primeira coisa, queridos, Deus nos confronta quando nós provocamos a sua ira. Quando nós voltamos os nossos afetos aos nossos ídolos, aos nossos deuses da nossa cultura. A ira do Senhor se acende. Quando nós nos privamos então desta lealdade plena, a lealdade que Ele deveria receber dos nossos corações. Existem muitas pessoas hoje que vivem o peso da mão de Deus. E todo mundo se junta para poder cuidar e acudir, lá vai, para cá, para lá. Nós não sabemos da missa um terço, como diz o ditado popular. Não sabemos em que nível essa ira do Senhor se acendeu e Deus está deixando no processo para poder fazê-lo compreender esse elo de dependência no Senhor. Enquanto não se voltar para o Senhor, as coisas continuam difíceis. A ira de Deus, irmãos, ela é amenizada pela sua própria compaixão. A ira do Senhor, nesta compaixão, leva-nos então a compreender o amor severo de Deus. É um amor teimoso. E ele nos dá novas oportunidades para sempre demonstrarmos a Ele a nossa lealdade. Será que hoje à noite não é uma noite adequada para que nós possamos nos comprometer com o Senhor? E dizer: Senhor, como eu tenho sido omisso nessa área, e eu preciso consertar. Creia, Ele está de braços abertos esperando por você. Talvez essa noite seja uma noite propícia para isso. Um momento adequado. Em terceiro lugar, quando persistimos, irmãos, no pecado, Deus pode nos pôr à prova para vermos o que realmente há de temor no nosso coração. Mais uma noite de oportunidades para nos arrependermos dos nossos pecados, para poder demonstrar para o Senhor que Ele é Senhor das nossas vidas e que o nosso coração precisa estar quebrantado aos pés dele. Em quarto lugar, irmãos, para convivermos com pessoas não crentes, isto é para nós um problema ou é uma oportunidade que Deus nos dá? Eu preciso fazer essa pergunta. É um problema? Conviver com gente não crente é um problema? Como nós podemos viver corretamente entre pessoas ímpias, se igualando a elas? Ou precisamos utilizar isto como uma oportunidade de poder apresentar o Evangelho de Jesus? Em quinto lugar, será que poderíamos, irmãos, identificar se na nossa vida não há também um ciclo conforme havia no livro de Juízes? Um ciclo de estabilidade, declínio, arrependimento, misericórdia, tudo em paz, novamente declínio, pecado, distanciamento, e este aspiral acaba sendo uma realidade na vida de muitas pessoas. Será que na nossa vida nós não já estamos cansados disso? De viver sempre esse baixo, esse alto, esse baixo, esse alto? Precisamos, irmãos, ler mais a Bíblia. Precisamos ser leitores diários da Escritura. Eu falava hoje pela manhã aqui do pastor Leonardo Sayum. Faz 40 anos da vida dele e ele está no livro de Provérbios, faz parte da sua leitura diária. Como Provérbios tem 31 capítulos, então é o número máximo de meses do ano, de dias, né, de cada mês. Então o que é que ele faz? Dia 1º do mês, ele lê o capítulo 1º de Provérbios. E ele escolhe um versículo daqueles ali, anota, para poder ficar refletindo naquele verso, naquele dia.
No segundo dia, a mesma coisa. No terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, a mesma coisa. E já fazem 40 anos, porque é uma fonte inesgotável. O livro de Provérbios é o ensinamento que o Senhor nos dá para que nós possamos conduzir as nossas vidas. E por que não colocar isso para os nossos filhos? E por que não exigir dos nossos filhos a leitura neste padrão? Percebam, irmãos, como isto é sério. Como isso é sério. Mas quem sabe, há pessoas que só pegam na Bíblia de domingo em domingo, quando vai para o culto. Leitura zero durante a semana. Será que os nossos filhos já jejuaram alguma vez? Ficar uma manhã sem tomar um café, para a gente nos dedicarmos à oração. É um exercício importante de espiritualidade. Nós temos de fato cuidado na oração antes das refeições. Irmãos, tudo que eu estou dizendo aqui, eu sou falho também. Há momentos que a gente senta para comer e não ora para comer, passa direto. Que a correria é tão grande. Mas que tal nós alinharmos os nossos corações nesta noite? Que tal nós não olharmos para isto como uma verdade profunda e uma grande oportunidade de podermos começar a consertar as coisas? É terrível, irmãos, nutrirmos uma caminhada pseudo-cristã. E achamos que porque fazemos parte de uma igreja, está tudo bem da nossa vida. Onde é que está escrito isso? Podemos estar aqui e os corações distantes daqui. Podemos estar aqui, domingo pós domingo, envolvidos e tal, aqui, presentes, e o nosso coração nunca esteve com Jesus. É possível que isso aconteça. E a grande pergunta é: o que é que nós temos que fazer? Vamos verdadeiramente, irmãos, reconduzir o nosso coração, sair desse espiral terrível de altos e baixos, de altos e baixos, e podermos caminhar planamente com o Senhor em direção à eternidade. Mas como é que nós vamos transmitir isso, em último lugar, para os nossos filhos? Nossos filhos. Eu preciso sair hoje daqui pensando nisso. O que é que eu preciso fazer para que a minha segunda geração ela seja até melhor do que a nossa? O que é que eu preciso fazer para os meus filhos serem melhores do que eu? No sentido de caminhar com o Senhor. A responsabilidade é nossa. E eu ouso a dizer, que muitos filhos distantes, de filhos crentes, que estão hoje distantes dos caminhos, a culpa é dos pais. Posso ser até criticado por isso, mas biblicamente é uma realidade, porque Provérbios diz com todas as letras: ensina o menino no caminho. Não é ensinar o caminho, não, porque ensinar o caminho é dizer: olha, o caminho é aquele ali, ó, vá por ele. Não, é estando no caminho. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar, para que quando for velho, o que é que vai acontecer? Não se desvie dele. A Bíblia é mentirosa? Isso foi escrito somente para constar. Só que como é que ensina no caminho? Fidelidade, lealdade a Deus, dependência no Senhor, temor ao Senhor, viver uma vida de exemplo, uma vida de busca, uma vida de que, olhe filho, nós temos tudo isso aqui, mas tudo isso aqui é providência de Deus. Se Deus não quisesse nos dar, Deus não nos dava. Papai, eu quero um brinquedo, você já orou por isso? Vai orar a Deus para que Deus mande os recursos para comprar o que você quer adquirir? Você já pastor, papai, a prova é difícil, você estudou, eu estudei, agora vai orar a Deus, para Deus lhe fazer lembrar de todo o conteúdo. Compreende, irmãos? Que é uma trajetória, é uma caminhada, é no caminho mesmo, e a responsabilidade não é de ninguém não, é nossa. É da gente. Eu espero que nós nos comprometamos a uma vida de caminhada com o Senhor, mais profunda ainda. Quem sabe
os nossos filhos que nunca vieram numa reunião de oração, passem a frequentar. Passe a frequentar. A saber o que é orar, a ficar de joelhos, a orar ao Senhor, a pedir em oração, numa expressão de dependência no Senhor. Precisamos, irmãos, encarar isso com muita seriedade. A vida está passando, os dias estão indo rapidamente, nossa vida passará também, e os nossos filhos vão continuar, e eles vão ter outros filhos para continuar ainda, mais ainda a posteridade. O que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos? O que é que nós estamos fazendo em prol da fé dos nossos filhos? Que o Senhor, irmãos, nos abençoe. Que Ele tenha misericórdia de nós. Nos encoraje, nos habilite, nos capacite para isso. Para sermos cada vez mais fiéis e leais ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor?